Vai se fuder. 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 Aqui falar bem. E hoje? Sujo, né? Estamos com todas as tretas de 2024 em um só react. Então vamos lá. E eu quero deixar muito claro, vou dar minha opinião sobre essas tretas. Algumas tretas eu não acompanhei, outras eu acompanhei um pouquinho. Que eu não sei muito desse mundo de tretas. Esse mundo de tretas eu não sou muito por dentro. Sou por dentro desse mundo de canais de opinião. Sou um canal de react, de edits, de alguns outros vídeos. Eu tenho meu canal de reviews que tá parado faz um bom tempo. E o meu canal de games. Então vamos lá. Quem diria, né, que os pseudo-moralistas, esses paladinos da falsidade, jogariam tão sujo, né? Selbit está processando tudo. Mais de 200 contas do Twitter. Quando eu comecei nisso aqui, eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar com uma coisa dessa. Dizem que cometi crimes. Há quem diga, até preso fui. Em 2024 muita coisa aconteceu, e assim como você... Esse vídeo que eu não tava entendendo nada, eu fui entender um pouquinho mais, né? Em off, aí eu conversei muita bosta. Eu falei muita bosta nesse vídeo desse react, só que depois eu vou dar minha opinião. Você assiste a vida passar diante dos seus olhos. Esse ano aconteceu muita coisa que com certeza você perdeu. Os cancelamentos mais tranquilos até acusações extremamente pesadas. O ano começou com Daniel Penin, um influenciador muito gigantesco aqui na plataforma, provando quem ele verdadeiramente era. Poucos meses atrás ele havia ficado famoso por expor os influencers que anunciavam a Blaze. A questão é que 80% das coisas que ele falava ali era meteção de louco, 10% era mentira e os outros 10% demonstravam a moral frágil do Daniel Penin, já que ele constantemente acenava a virtude, dizendo que a Blaze tirava dos pobres e dava pros ricos, sendo que em uma live, sem que ele percebesse, ele deixou vazar que ele vendia... Blaze, essa ideia aposta pra mim. Vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu, você fica divulgando uma coisa que claramente tigrinho, todo mundo sabe que é golpe. E o vídeo de porta da próxima semana fala mais sobre o tigrinho. Fala sobre um negócio que eu me incomodei muito ano passado, do tigrinho. E agora eu tô gravando mais react de polêmica, só que eu espero que seja o último react desses. Você a ganhar na loteria. Óbvio que não existe um curso para ensinar a ganhar na loteria. Meus produtos? Reveravit? Vamos achar? Opa, produtos, meus produtos. Reveravit. Tem produto que dizer... Já viu, mas tá bom. Já viu, já era. Tá, o produto deixou de ser secreto agora. Meta do bumbum na nuca. Quantos vocês viram? Então o público se dividiu numa minoria que achava que, por mais que o Daniel Penin não fosse perfeito, a mensagem que ele tinha pra passar era muito importante, enquanto outra parte do público conseguia enxergar bem a hipocrisia do Daniel Penin, já que, como o Lucas Burns explicou no seu vídeo, o Daniel Penin nos... Esses dois são irmãos, por isso que eles ficam citando tanto. Seu site tinha anúncios de produtos para vender para idosos usando matérias falsas do G1. E a forma como Daniel Penin tentou resolver esse cancelamento dele foi simplesmente sumindo da internet por um tempo e depois voltando como se nada tivesse acontecido. Enfim, uma parte do público esqueceu, mas eu não. Essa eu não acompanhei tanto porque eu não tenho interesse nisso. Só não acompanho. Talvez às vezes. Muitas vezes mesmo. Esqueci. Se tem uma coisa que eu, você e qualquer pessoa gostaria de esquecer, é da existência da treta do Haluca. 2023 sem sombra. Exato. Eu gostaria de esquecer. Todo mundo gostaria que isso nunca tivesse existido.
De dúvidas foi o ano do Haluka, já que sem sacanagem, mais de 1000 vídeos devem ter sido feitos só com base no caso Haluka. A questão é que a treta ficou tão grande, tão gigantesca, que inúmeros casos, inúmeras tretas menores foram se criando, fazendo com que inúmeras ramificações de tretas acontecessem aqui do YouTube. Uma delas foi entre o Digo e a Yasmin, onde, pra você que não se lembra, a Yasmin acusou o Digo de ter ajudado o Jean L a manipular alguns vídeos. Fato que é que o Digo, ele nunca foi imparcial nessa treta. Ele sempre ficou do lado do Haluka não, do Jean L. Em todos os vídeos. Ele deixava muito claro que tava do lado do Jean L. E essa merda desse Yasmin. Ai, é isso. Essa foi mais uma das tretas que eu não acompanhei. Haha. Só acompanhei do Haluka principal. Só acompanhei do Haluka principal, não acompanhei o resto. Todas essas mini tretas que tiveram, só acompanhei Haluka principal, digo. E agora Haluka e Shugin. Vídeos lá no início de toda a treta, o que de fato aconteceu. No vídeo dela, a Yasmin diz que o Digo teve um papel muito influente durante toda a treta e que de fato ele não era uma figura imparcial em toda a história, já que o próprio Digo admitiu em um vídeo que ele ajudou o Jean L a fazer o primeiro vídeo dele falando lá no início da treta. Lembra essa história toda do Haluka? Então, o Jean, antes de postar o seu vídeo resposta, veio conversar comigo logo depois daquele vídeo de 16 minutos, alguma coisa, onde ele era colocado como um monstro, me perguntando se o vídeo resposta que ele tinha feito estava bom. Porque eu respondi na moral pra ele: cara, na minha opinião, não posta isso. Porque, na boa, aquele vídeo era horroroso. Era pior do que o vídeo do Adam TV. Como é que eu ia saber? E depois disso, feito um novo roteiro pra resposta do Jean? Mas não, né, gente? Não tinha como o Digo saber. E ele só trabalhou com as informações que estavam públicas. Públicas num canal que existiu propositalmente pra vazar conteúdo da treta. Ou É mesmo, me esqueci completamente dessa existência desse canal. Mas que foi muito importante lá na treta do Haluka lá em 2023. então de chans, do Discord, de paneleiro, ou até mesmo de um stalker. Sim, meus amigos, muitas dessas informações vieram desses lugares e eu vou provar nesse vídeo. Depois que a Yasmin fez esse vídeo, o Digo foi lá e comentou: eu nunca fui imparcial nesse caso, e deixo isso bem claro ao longo dos vídeos. A parada é que a partir do momento que o Digo assume isso, automaticamente ele quer dizer que estava do lado do Jean. Figura essa que nessa altura do campeonato já não era vista com bons olhos na internet, pelo simples fato de que inúmeras vezes ele vazou coisas na internet, coisas que não deveriam ser vazadas. E Pior que foi, ele já não era visto. Eu só conheci o Jean antes dessa treta, só conhecia ele por conta do canal de Minecraft, eu assistia. Mas depois eu fiquei sabendo demais. constantemente tem o seu comportamento sendo criticado na internet. E o Digo respondeu: Ah, mas o Digo precisou fazer isso, porque senão o pior ia acontecer com o Jean, Yasmin. Ela trata isso como se fosse indiferente. Mano, é surreal. Se você é amante de filmes e séries, esse app é pra você. Se fosse indiferente. Mano, é surreal, é surreal. Isso. Meu cara. O vídeo tem 1h29. O vídeo com certeza não fez um react de 2 horas assistindo isso. Por favor, isso não passa de um falso dilema. Falso dilema. O que tá escrito aqui? Apresentar duas... Foda. Ela botou em cima do bagulho, não posso nem pausar pra ler. Apresento duas opções como se fossem únicas possíveis, ignorando outra alternativa de viagem. Yasmin, você não falou com o Jean, você não viu como o Jean tava. Imagina um cara que enfia hormônio até o fazer bico, passando uma situação de merda. O cara tava aqui, ó. Fala pra nós, né? Entre o Digo ajudar o Jean e o Jean responder sem a ajuda dele e ir de arrasta, tem um mar de opções. O cara já tava pra ir de arrasta sem postar aquele vídeo. Ele não postou. O que você acha que aconteceria se ele postasse? Hora que eu sinto informar vocês que não deu certo, né? Mesmo o Digo e a internet toda ajudando, os amigos manipulando a narrativa. Continua. Mesmo assim, ele tentou. Mesmo assim, o Jean tentou. Yasmin, você acabou de falar que existe uma dicotomia. Que porra que você falou? A falsa dicotomia. Que existe o quê? Ignorando outras alternativas viáveis. Você está ignorando a alternativa viável dele fazer isto. Mas o que você fala depois, Yasmin? Mesmo assim, o Jean tentou. Eu não quero focar muito no caso do Haluka, porque infelizmente ela ainda vai aparecer mais nesse vídeo. Eu tive que reagir a esse vídeo pra completar aquela merda. Mas Haluka é um lixo. Depois que eu vi a resposta do Truquinho, eu percebi.
Raluca é um lixo. E eu não tenho mais sequer uma chance de assistir mais um vídeo do Raluca. Raluca é um lixo. E caso algum fã do Tio Gin tivesse visto aquele vídeo, eu peço muito desculpa, porque eu interpretei muito errado, vendo os lados daquelas duas Kengas. Mas se tem um comentário que cabe em um momento como esse, não existe uma pessoa nessa história que é santa. E falando em santos, se tem Mas pior que mesmo, nem o Digo é santo. Ninguém é santo. uma pessoa que eu santifico aqui na internet, essa pessoa é o Felca. Ainda em fevereiro sofreu um dos cancelamentos mais nada a ver que eu já vi na minha vida. Esse eu acompanhei. Eu fiquei sabendo que tipo é o Felca, né? Felca da base da Virgínia. Pensei o Felca por conta da base da Virgínia. Eu vi lá um vídeo dele com a rosta aí, eu conheci o Felca. Um belo dia no Twitter, rede social maldita, apareceu um tweet de uma menina dizendo: e esse exposed do Felca supostamente sendo tóxico / abusivo com a Elo, sua ex-namorada. Estou chocada. A questão é que isso definitivamente não era um exposed. A Elo, ex do Felca, simplesmente fez um post privado no seu Twitter. E a partir do momento que uma coisa privada é vazada, a gente já meio que tem que desconsiderar, porque se algo do pessoal veio a público, se alguém falou alguma coisa no privado, é porque ela não queria que aquilo viesse a público. E a exceção de Mas pior que a maioria das tretas é pessoal. São coisas pessoais, são tiradas e levadas em contas. A pessoa, sei lá, conversando com um familiar, a pessoa leva o que a pessoa diz em conta. Coisa pessoal, tudo bem. Aí já tá meio esquisito, mas essa treta do Felca realmente não faz o menor sentido. óbvios casos extremos, eu acho paia alguém tentar uma coisa. Que diziam, não, tem aquele vídeo dele abusando dela, não sei o que lá. Cara, não tem nada naqueles vídeos. Privada e divulgar publicamente com intenções questionáveis. Portanto é meio foda você falar que não, a ex dele tava fazendo exposed. Não tava, isso definitivamente é mentira. Sendo que esse post teve Não era a ex dele, era uma pessoa completamente aleatória da internet. Não era ele. mais de 6 milhões de visualizações no Twitter, e eu tenho certeza que ninguém imaginava a proporção que tudo isso tomou. E depois que inventaram a palavra supostamente, ninguém nunca mais se feriu. O Felca fez um vídeo botando uns pingos nos is e resolvendo toda a situação. E falando em vídeo, em março, a ex-namorada do Selbit, a Sassá, fez um conteúdo onde aquela treta do 3 de 10, não treta nada a ver. Cara, nem foi Elo a treta passageira, não treta só pra ter treta naquele mês. Que se não fosse aquela treta, não teria treta importante naquele mês, porque não tinha nada. E agora tá rolando a treta do Billy. Eu tô acompanhando porque eu acompanhava o Billy, eu acompanhava o Esquilo. Eu tô acompanhando essa treta pra ver no que vai rolar. Também acompanho a treta do Lusterflix. A treta do Lusterflix tem que estar nesse vídeo. ela respondia um documento de mais de 19 páginas feita pelo Selbit. E caso você não tenha entendido o que eu tô te falando, há muito tempo atrás o Selbit namorou com uma moça chamada Sassá. A questão é que eles tiveram um relacionamento deles e por conta dos seus problemas eles terminaram. Porém, mesmo depois deles não terem mais nada, a Sassá constantemente aparecia na internet falando sobre o seu relacionamento e expondo coisas de cunho pessoal, dando a entender inúmeras vezes que o Selbit era um arrombado, que obviamente fez com que o Selbit ficasse pistola da vida. Ele resolveu fazer um documento de mais de 19 páginas expondo a Sassá. Eu não leio um documento mais de 19 páginas de uma pessoa expondo o ex-namorado, a ex-namorada. Eu não leio, porque sinceramente eu tenho mais coisa pra fazer, né? E colocando um ponto final nessa história, provando que ele não era, de fato, um arrombado. E arrombada foi uma palavra muito utilizada para se referir a John Lee. Em março fez um vídeo muito polêmico, onde ela criticava algumas companheiras de plataforma que em muitos de seus vídeos acabavam utilizando seu corpo para criar conteúdo, fazendo uso de um humor. Foi esse vídeo aí que o Raluca reagiu. Eu não sabia dessa polêmica. Eu só acompanhava a John Lee da época PNGtuber.
E ela não tinha papas na língua. Entre aspas, apelativo. E hoje vamos estar explorando o maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto suspeitos. Só que a Jun-Li fez isso do jeito dela, usando o estilo dela, que é o humor negro e bastante ironia, o que fez com que o pessoal... E eu gosto desse humor da Jun-Li. É um humor que eu acho engraçado. do Twitter não gostasse nada disso, onde muita gente no Twitter acusou a Jun-Li, uma mulher, de agir igual a, entre aspas, um nerdola misógino. Enfim, a Jun-Li respondeu, dizendo que obviamente ela não é misógina, formando um furdúncio gigantesco. Ainda bem que eu não acompanhei essa treta, que é a treta mais nada a ver de todos. A do Selbit ali fica com 8 de 10. Legal ver depois de um tempo que tudo passou e você vê que as coisas eram tão pequenas, sabe? A menina só fez um vídeo claramente de humor. Por mais que você discorde, por mais que você não ache legal esse tipo de humor, cara, meio que se a pessoa tá fazendo uma piada e claramente é só uma piada e não tá de fato ofendendo ninguém, não tá xingando ninguém, não tá passando do ponto, será que a gente tem que passar do ponto? Enfim, fica aí o questionamento. E falando em questionamentos, em abril o Core levantou uma questão muito interessante na internet, já que o Core expôs que há um certo tempo ele estava sendo perseguido por um stalker, o que segundo o Core acontecia há mais de 7 anos, sendo que no vídeo do Core ele conta que o stalker... Isso eu acompanhei. Stalker foi atrás da esposa do Core. O Core deve se metendo em polêmica, porque teve a polêmica lá da HBO e teve essa nova polêmica do stalker. E a polêmica do stalker é muito pesada, muito pesada que um stalker. Você falar que é um stalker já é pesado. Em determinado momento ele teria se apaixonado pelo mesmo. Até que aí aconteceu. Ele se declarou pra mim, né? Ele acabou falando que gostava muito de mim, que queria ficar comigo, que era pra gente sair e tudo mais, que era pra gente estar juntos, né? Ele até confirma que ele fez isso mesmo e eu neguei. Eu falei, cara, primeiramente, falando, eu não sou homossexual, eu não vou conseguir, sabe, gostar de você, ou, sabe, sentir amor por você da mesma forma que você tá sentindo por mim. Eu te respeito como amigo, mas eu não tenho, sabe, essa coisa, eu não tenho isso, não consigo gostar de pessoas do mesmo gênero que o meu, não tenho isso, não tenho o que eu fazer. E eu não vou conseguir corresponder esse sentimento que você tem. E outra coisa também que eu falei muito importante, eu não tenho nenhum interesse de ficar com nenhum inscrito, não tenho interesse de ficar com ninguém do meu público. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiquei com nenhum inscrito. E se você prestou um pouco de atenção, você percebeu que essa treta não é de abril. O que rolou foi que somente nesse mês as resoluções jurídicas saíram. Diante do exposto às vítimas, né, eu e minha É mesmo, é 2023, não é de abril. Esposa, respeitosamente perante ilustríssimo delegado e meritíssimo juiz, requerer decisão do despacho em caráter de urgência, a proibição do indiciado stalker manter contato com ambas as vítimas por qualquer meio, inclusive via redes sociais, sobre apenas da lei. A intimação do indiciado a respeito da decisão e também tem outras intimações, aquela coisa toda e tudo mais. Enfim, pelo menos nessa história tivemos um final feliz. E se o Core tá feliz, eu também tô feliz. E a cada mês que passa as coisas ficam mais bizarras, mas por incrível que pareça, essa não é a pior parte desse vídeo. Porém, para não deixar pesar o clima, em maio o Primo Rico fez besteira, já que pouco tempo atrás o Lucas Burn havia feito um vídeo comprovando que em um de seus vídeos o Primo Rico simplesmente tinha dado uma alucinada gigantesca. Com base na minha história, no primeiro mês, monetizando meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos R$4.000. Diante dessa situação, o Primo Rico decidiu... Porra, R$4.000 no primeiro mês não tem como não. É impossível, acho que nem a pessoa que, sei lá, tem uns 500 mil inscritos. Acho que isso é impossível. Porque 1 milhão pra cima já é outra história. Agir fazendo aquilo que na minha opinião é uma das maiores judarias que eu já vi na internet, já que na calada da noite o Primo Rico aplicou strike no canal do Lucas Burn, já que o vídeo que o Lucas tinha feito provando que o Primo Rico tava fora da realidade tava se destacando. Segundo mês, 313 mil, já subiu mais um pouco. Terceiro mês, 60 mil. Quarto mês, 123 mil. Quinto mês, 300 mil. Sexto mês, 500 mil. Soma 1 milhão. Eu acho que isso é impossível, meu cara. Eu sei que você é milionário.
Não é coincidência, mas porra, não tem como. Não tem como. Tava pegando muitas visualizações. Obviamente, depois de tudo isso, o YouTube de fato percebeu que aquilo era um strike injusto e trouxe de volta o vídeo pro ar. A sorte é que nessa altura do campeonato muita gente já tinha reagido ao conteúdo e simplesmente não era possível o Primo Rico derrubar todos os vídeos, já que se o Primo Rico entrasse no modo de derrubar o vídeo de todo mundo que havia reagido, como exemplo Golart, Mount, cara, ele estaria comprando uma briga muito grande. Obviamente ele não fez isso, obviamente ele tentou atacar o canal menor que tava falando, porém o tiro saiu pela culatra. E falando em sair pela culatra, em junho, O vídeo ficou sem som. maluca. Muita gente considerou aquilo ruim. É do vídeo mesmo, do vídeo. Cada vez mais eles procuraram posts que alimentavam essa teoria maluca deles. Como por exemplo, em uma foto ele tá usando uma camisa verde, posts feitos pela esposa dele e no... Usar camisa verde é nazismo. Cara, eu não assisti essa treta. O Felipe ainda tá metendo no meio. Vai tomar no cu, Felipe. Vai tomar no cu todo mundo. Vai no cu, gato. Não. Porque não faz o menor sentido o que os caras tá falando. Um canal para crianças. Inúmeras outras coisas que claramente é chapéu de alumínio. E falando em loucura, ainda nesse mês o Podpah foi cancelado, já que o Igão resolveu dar Teve a treta do Podpah desse ano também. a sua opinião sobre pessoas que têm dinheiro. Isso chamou muita atenção do Twitter, já que no Brasil a maioria das pessoas não tem dinheiro. Então, obviamente, quando aparece uma pessoa que tem condições, que tem dinheiro, que vive uma vida, entre aspas, de luxo, falando sobre achar pessoas com dinheiro, não tem como o público não torcer o nariz. E Esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar, não é bom. Aí, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, isso é burro demais. Eu quero saber. Esses assuntos... Mas você tem dinheiro, irmão. Por que você tá falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Ele foi... Entendi foi nada que o Igão acabou de dizer. Construíram, né? Mas chega uma hora... A partir desse momento começou o movimento das pessoas questionarem o Podpah, já que depois que esse corte viralizou no Twitter e muita gente começou a encher o saco pra não dizer que, né, passou do limite relacionado ao pessoal do Podpah, eles ficaram, entre aspas, com fama de ser imbecil. Que na minha opinião nada mais é que o Twitter mostrando as suas garras, já que se você entrar ao vivo todo dia, inevitavelmente você vai falar besteira, independente de quem for, pode ser o Igão, o Mítico, eu, você. Se a gente entrar ao vivo e ficar 3 horas ao vivo todos os dias, inevitavelmente vai surgir um trecho de 15 segundos onde a gente fala besteira. É, exatamente isso. A pessoa fica analisando o ciclo, frame por frame, pra ver cada movimento seu, mínimo movimento, a sua fala. Eles ficam olhando até o seu boi pra ver que você não faz, assim, não. Como é que eu não... Vai ser que você não faz código Morse. Realmente é uma coisa desprezível do Twitter. O X, que sei lá. Elon Musk Twitter. Elon Musk Twitter. Besteira. Isso é algo normal, mas por ser o pessoal do Podpah, eles foram cancelados. E falando em cancelamento, em julho a Gabi Xavier foi cancelada por nada. É que durante uma noite seu ex-namorado entrou no seu Instagram dizendo que iria expor quem verdadeiramente era a Gabi Xavier, onde ele mostrava alguns prints dela tendo conversas privadas com outro cara, insinuando que enquanto o namorado dela tava triste, tava pra baixo, tava mal, a Gabi Xavier tava traindo ele. O que com o tempo se provou ser mentira, já que a Gabi Xavier conseguiu provar a sua inocência, mostrando que... Sabe, não sei nem quem é Gabi Xavier. Enquanto ela tinha aquelas conversas, ela não namorava mais com o cara. Só que aqui entra pra mim uma coisa muito importante em ser dita, que é, novamente, conversas privadas foram vazadas. E eu acho que eu não preciso dizer o quão errado é isso, por isso eu não vou estar colocando essas conversas aqui, já que, né, obviamente, se algo foi feito no âmbito privado, não tem por que isso vir a público. E falando em público... Exato, isso é uma coisa desprezível. Desprezível demais. Público, se teve uma pessoa que se queimou com o seu público, foi o Lusterflix. Pra você que tá assistindo esse vídeo... Essa treta não poder faltar, já que eu acompanhava ele. O próximo tópico que eu vou comentar, sem sombra de dúvidas, é um dos mais pesados aqui desse vídeo. Então, eu acompanhava esse cara. A decepção que foi.
que eu senti do cara. Eu até tentei dar uma segunda chance pra ele, mas não teve como. O cara continuou fazendo merda atrás de merda, você perdeu o canal. Não tem como, o cara só faz merda. Eu era inscrito do Luster. A decepção foi muito enorme. E quando tudo isso rolou, inúmeros canais apareceram comentando este caso, sendo que tudo isso começou porque o Lusterflix havia feito uma animação e o canal Eu Odeio Dublar tinha feito uma resenha dizendo que, na opinião dele, aquela animação feita pelo Lusterflix era extremamente medíocre. Não foi a do outro canal, foi a do outro canal que começou essa treta. Que eu me esqueci o nome, Quando o canal menor foi comentar algo a respeito, o Lusterflix simplesmente deu um strike no canal menor, derrubando o vídeo dele, sendo que, obviamente, de fato, o Lusterflix estava errado na história. Depois que isso aconteceu, outras acusações que até onde eu sei não tem provas, como abuso de poder, acusações de zoou, conversas de duplo sentido com menores de idade, apareceram em uma thread no Twitter dando um novo expose. O Twitter caça até o fundo do baú pra ver se não tem outra polêmica sua. O Twitter é assim, o Twitter é assim. De verdade, não tiro minhas conclusões só por causa de uma thread no Twitter, até que isso seja resolvido na frente de um juiz. O Lusterflix é inocente até que se prove o contrário. Mas no fim do dia... Inocente não é. O Lusterflix inocente não é. Inocente não é. Eu tentei dar uma segunda chance pra ele, mas ele continuou sendo um arrombadinho de merda. Só o fato de ele ter dado strike, derrubado um vídeo de um moleque que na época tinha 100 inscritos, na minha opinião já é o suficiente pra gente dizer que Lusterflix, você é cringe. Esse caso é um daqueles que, se eu for me aprofundar aqui, eu gasto um vídeo inteiro pra isso. Dá facilmente pra fazer um vídeo de meia hora, o que não é o intuito aqui. Assim como em setembro, o Todinho não teve a intenção de ser cancelado, porém nessa época ele lançou o curso do Todinho, como todo mundo começou a odiar o Todinho. um curso dizendo que iria te ensinar a ser um desenvolvedor de jogos aqui no Brasil e, acima de tudo, ganhar dinheiro com isso. É que, segundo ele mesmo, ganhava muito dinheiro como desenvolvedor de jogos. Entre parênteses, ele não tinha nenhum jogo lançado, então ele criou um infoproduto para ajudar você a ganhar dinheiro, que foi visto com maus olhos principalmente pelo pessoal que é dev, já que quando você faz uma promessa muito grande, o público tem uma expectativa muito grande. Então, quando você fala, eu ganho muito dinheiro desenvolvendo jogos e eu vou te ensinar a ganhar muito dinheiro desenvolvendo jogos, é bom que você ensine, porque se isso não acontecer, você vai estar criando uma falsa expectativa, uma expectativa que não foi correspondida, que quando o assunto é marketing, nunca é um bom negócio. Você vai pagar R$500 para aprender uma engine que você vai ter que aprender outro depois. Sim. Você tá entendendo isso? Pode ser uma boa hora você começar. Mas a gente está falando sobre o curso em específico, sobre fazer um jogo que vai vender, sobre ganhar dinheiro, sobre trabalhar para fazer um bagulho que vai dar certo e você vai ganhar uma grana. Isso daí que ele tá mostrando, não dá para ganhar uma grana, você não vai fazer um bagulho de 24 horas e vai ganhar uma grana. Eu não posso deixar de falar que R$500 para um curso de RPG Paper Maker ainda nem saiu as aulas de como monetizar, é ridículo. Isso fez com que eu não sei muito dessa área de dev, então não vou falar nada. Todinho fosse cancelado, já que nessa mesma época inúmeros outros criadores de conteúdo fizeram vídeos mostrando todos os lados dessa história. E falando em criadores de conteúdo fazer vídeo, em outubro o Blusão ameaçou derrubar o vídeo de todo mundo que tinha mentido sobre ele. Isso rendeu um dos melhores vídeos que eu já vi na internet, onde o Reconquista reagiu ao Blusão esbravejando, falando que ia processar ele. Quem aí conhece um youtuber que parece Jesus Cristo, lindo de morrer, chamado Gustavo Lázaro? Vocês conhecem, né? Gustavo Lázaro. Todo mundo conhece Gustavo Lázaro. Todo mundo conhece. Eu não conheço Gustavo Lázaro. Quem diabo é Gustavo Lázaro? Quem é Gustavo Lázaro? Gustavo Lázaro já fez mais de 10 vídeos me imputando crimes falsos. Gustavo Lázaro já fez mais de 10 vídeos me imputando crimes falsos que eu não cometi. Detonando, metendo mal em mim, falando horrores. Que o Blusão fez isso, o Blusão fez aquilo. Não acompanhei essa treta. Não soube nem da existência dela. Aquilo, o Blusão fez isso, o Blusão fez aquilo, cadê o Blusão fez aquilo, o Blusão fez isso, o Blusão fez aquilo, o Blusão fez isso. Vai lá, vai geral. Vai todo mundo lá no canal do Gustavo Lázaro. Vai geral lá no canal do Gustavo Lázaro. Vai todo mundo lá no canal do Gustavo Lázaro. Vai geral, em peso, todo mundo lá, eu desafio. Vai todo mundo lá. Ele é muito repetitivo. Isso tudo é uma coisa muito interessante, porque durante anos o Blusão sempre foi uma pessoa com um alvo gigantesco nas costas, todo mundo sempre se... Blusão no podcast do Everson Zóio.
se sentiu muito à vontade pra falar sobre o blusão, e óbvio que isso abria margem pra gente mal intencionada, e enfim, inventava mentiras sobre ele, acusava ele de coisas que ele não fez, e porém, não era todo mundo que fazia isso. O Mike Conquista, por exemplo, tenho certeza absoluta que nunca inventou nada sobre o blusão. O cara é odiado, sim, o cara é odiado. O cara é considerado o ogro da internet, sim. Mas todo ogro tem o seu lado bom. Sabe, o contrário do azul é o vermelho. Eu digo isso porque em novembro a pessoa com cabelo vermelho mais famosa na internet, o Haluka, lançou um vídeo em conjunto com a ex-namorada do tio Jin, onde ambas as pessoas tinham a intenção de expor as supostas atitudes problemáticas do tio Jin, sendo esse sem sombra de dúvidas o tópico mais pesado que você vai ver nesse vídeo daqui, já que nesse vídeo o Haluka e a ex-namorada do tio Jin acusavam ele. Mas pior que são acusações muito pesadas. Eu tenho um react desse vídeo todo aqui no canal. Ele de não só ter agredido fisicamente sua ex-namorada, como também ter tentado a dela. Não tem que falar dessa forma escrota, enfim, mas acho que dá pra entender. Revivendo novamente essa treta do Haluka que, honestamente, se alguém me perguntar, você consegue fazer um resumo da treta do Haluka? Eu não consigo. Se você conseguir, comenta aqui embaixo, já que nessa altura do campeonato tantas ramificações foram criadas, tantos lados apareceram, tanta gente apareceu, e eu honestamente só aceito não. Eu não entendo nada, eu só acompanho algumas mini tretas que contando lá dos 10 likes. Mas que não fosse isso, eu nunca acompanhava. Faço a menor ideia do que tá acontecendo e também, honestamente, não faço muita questão de acompanhar. Falando em acompanhar, em dezembro, a vovó Serena processou uma série de youtubers que haviam feito e comentado sobre ela. Entre eles, acho que o mais famoso é o Golart. Se você pesquisar vovó Serena no YouTube, vai aparecer o vídeo do Golart. Os caras sempre metem o Golart no meio de alguma treta. Os caras sempre metem o Golart em alguma treta. Os caras sempre metem um dos melhores youtubers de todos em alguma treta. Onde o título é o Exposed da maior mendiga do Twitter. Enfim, é um caso que ainda está acontecendo, não tem seus desdobramentos. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ninguém ainda se pronunciou, mas sem sombra de dúvidas, esse daqui tem potencial para ser a última treta do ano. E falando em treta, você conhece a treta mais pesada que já aconteceu aqui na internet brasileira? Se você não conhece, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que você vai entender melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui, e até semana que vem.